Preste atenção, empresa de biotecnologia ligada ao Master fecha contrato de 300 milhões com o governo Lula. É uma situação que a cada dia mostra que vamos dizer assim, a função do Banco Master, né, que está ali, vamos dizer assim, como um intermediador, um operador. Como é que você está vendo essa aparição, assim, até assombrosa, né, das operações do Banco Master, tanto ligadas diretamente ao banco, como todas as conexões que aqui nós no programa temos trazido para a nossa audiência. Empresa ligada ao Vocaro fecha contrato de 300 milhões com o governo federal. É mais um escândalo dentro do escândalo, não é, Pedro? Com certeza, e simplesmente pelo fato do ministro Dias Toffoli ter blindado essas investigações e ter blindado, inclusive, e impetrando ali sigilo nessas investigações, nós ainda não temos acesso, não temos novos escândalos envolvendo o caso do Banco Master. Porque os tentáculos de Daniel Vocaro, eles atingem muito mais do que já foi elucidado e já foi tornado público. Isso aí é só mais um caso, envolvendo, claro, uma fatia financeira que para o Daniel Vocaro é algo absolutamente irrelevante. Se pararmos para analisar, ele pagava basicamente 1/3 disso para a esposa de ministro. Ou seja, o valor para ele não era tão significativo. Isso aí provavelmente ele utilizaria como apenas mais um tentáculo para comprar ainda mais apoio político, para ter mais musculatura para conseguir negociar. Daniel Vocaro, ele, sendo bem sincero, ele deixou a família Esteves, a família Benchimol e a família Moreira Salles com inveja, porque ele foi o agente financeiro que melhor conseguiu elucidar e entender todo o nosso sistema financeiro. Ele entendeu que ele podia botar um percentual absolutamente elevado de CDI nos seus ativos financeiros, mesmo que ele não tivesse condições de suportar isso aí a longo prazo, né? Ou seja, vendendo a títulos financeiros podres, se ele tivesse toda a máquina pública debaixo do seu guarda-chuva, se ele tivesse lobby político e se ele conhecesse gente da mais alta corte do nosso país. Ele entendeu que ele podia, inclusive, e aí já podemos falar isso. No início, eu tinha até certo receio de falar isso, hoje eu não tenho mais nenhum. O Banco Master era uma espécie de pirâmide financeira. Assim como a Gás aqui também no estado do Rio de Janeiro, do Gladson também, era uma espécie de pirâmide financeira. Você não consegue garantir, né, percentuais elevadíssimos acima de grandes bancos de investimento, por exemplo, se você não estiver fazendo ali um escândalo, um esquema de pirâmide, ou aqui no caso dessa que eu falei do Rio de Janeiro, do Gladson, tudo indica que eram coisas até piores do que pirâmide. Óbvio que eu não vou trazer isso aqui a público, até porque não temos comprovação ainda. Em breve teremos. Ou seja, Daniel Vocaro, ele foi o que melhor entendeu e conseguiu elucidar isso e se aproximou de todas essas pessoas que detêm o poder e que mandam na nossa república. Ele tinha, por exemplo, o Guido Mantega como assessor. Por que você contrata o Guido Mantega para ser o seu assessor de investimento se você já é a pessoa que melhor entendeu o nosso sistema financeiro? No caso, na figura do Daniel Vocaro, o Guido Mantega, com todo respeito, e na verdade sem nenhum respeito, o Guido Mantega é um idiota. Ele foi o pior ministro da Fazenda da história da nossa nação, no governo da presidente mais incompetente que nós tivemos, que foi a Dilma, que saudava a mandioca. Ou seja, não tem o menor sentido você contratar um profissional que já se comprovou extremamente incompetente no seu segmento de atuação para te prestar uma assessoria. Se estivéssemos falando, por exemplo, de Paulo Guedes, aí seria um outro patamar. Rodrigo Constantino, acredito que nenhum desses aceitaria prestar consultoria para esse banco. Mas, se tratando de Guido Mantega, mostra que, na verdade, o objetivo ali era se aproximar cada vez mais do governo federal e das pessoas que detêm o poder. Lembrando que Guido Mantega, ele quase foi indicado, na verdade, ele foi pelo Lula para presidir ali na época a Vale, né, e foi extremamente rejeitado, porque é um profissional extremamente incompetente, assim como também o presidente, né, o ex-ministro, da Justiça, o Ricardo Lewandowski, também prestou assessoria para esse banco. Inclusive, a Gleisi Hoffmann, no dia de ontem, informou que o Lula sabia dessas consultorias privadas que o Lewandowski prestava, ou seja, mais um tentáculo que amarra e hiperlinka o governo federal ao escândalo do Banco Master, porque o Lula sabia e tinha acesso às informações, e mesmo assim o nomeou o ministro da Justiça,
Sendo que, por exemplo, eu vou considerar que o Lula, como presidente da República, ele, no mínimo, embora ele não tenha conhecimento notório e saber de economia, ele tenha, pelo menos, conexões com pessoas que detêm esse conhecimento. Porque, por exemplo, eu, Pedro, sou engenheiro aqui do Rio de Janeiro, sou do segmento de construção civil, etc. E se você parar para analisar, aqui diversos colegas meus, há mais de um ano atrás, nós conversávamos sobre o caso do Banco Master, que se tratava claramente ali de uma pirâmide, de algo que em algum momento ia colapsar, inclusive ia quebrar o fundo garantidor de crédito, e a galera que aplicasse maiores investimentos ali teriam sérias dificuldades para ter ali retornos ali de percentuais elevados em cima do investimento que foi aportado. Ou seja, se eu, os meus amigos aqui do Rio, aqui de São Gonçalo, já sabíamos que isso aí era basicamente se desenhava uma pirâmide financeira, como o Lula não sabia disso? E mesmo assim, sabendo desse contrato privado, que o seu, na época, ex-ministro do Supremo, que estava em via de ser indicado para ser ministro da Justiça, do governo federal, que prestou consultoria para esse banco, que eu aqui, por exemplo, já imaginava que era uma pirâmide. Como que o Lula não tinha acesso a essa informação? Que ele estaria indicando para ser um assessor, né, uma pessoa, um consultor, de um grande escândalo fraudulento de pirâmide. Ou seja, muita gente elogiou a postura do Banco Central, no caso do Banco Master, e eu simplesmente entendo que o Banco Central, muito pelo contrário, ele não tem que ser elogiado. Ele tem que ser elogiado agora no momento da cariação, no qual ali o Banco Central entendeu que não deveria fazer aquela cariação com as pessoas ali ligadas ao Banco Master. Nisso eu elogiei o Banco Central. Mas referente a tomar as devidas medidas para a liquidação desse banco, entendo que, no mínimo, isso aconteceu com mais de um ano de atraso. Isso não faz o menor sentido. Assim como também a própria CVM, através do senhor Otto Lobo, que na época era diretor e agora virou presidente da CVM, indicado pelo Lula, por essa razão. Ou seja, nada há de elogiar o Banco Central, né, em toda essa condução desse processo. Então, entendo que Daniel Vorcaro, ele fez esse aporte financeiro, ganhando ali recursos ali que, para nós, são extremamente significantes. Mas para ele é um valor absolutamente irrisório, que ele praticamente utilizaria para fazer aquisições, por exemplo, como ele já fez, supostamente, né, fez, através do seu braço direito, Fabiano Zettel, do Resort Taeá, em sociedade com a família do ministro Dias Toffoli, recursos ali que não tão significativos frente a toda a sua riqueza, né? Ele já gastou basicamente 20 milhões, por exemplo, para fazer uma festa de 15 anos para sua filha. Ou seja, esse valor para ele não tem grande significância, ele utilizava basicamente comprar ainda mais apoio político.